Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal e vamos dar continuidade ao nosso pequeno site que será apenas demonstração. Não se deve considerar isso aqui como base para criar um site. Isso aqui é só para que a gente possa conhecer as ferramentas do Dreamweaver, como eu tenho sempre falado. É, Bom, nós paramos aqui no menu, que, caso vocês não lembrem, eu simulei aqui no caso um menu apenas para que a gente pudesse ver as ferramentas aí do Dreamweaver, para a gente se familiarizar e depois começar a fazer alguma coisa mais profissional. Então, esse foi o que nós criamos no vídeo passado. Então, vamos dar continuidade aqui ao corpo e, no caso, ao conteúdo do site e ao rodapé. Então, vamos voltar aqui no Dreamweaver. No nosso conteúdo, eu apenas coloquei aqui uma pequena uma imagem, no caso, para definir como o conteúdo da página. Então, vamos vamos ver aí a questão do conteúdo. Bom, caso vocês não lembrem, vamos aqui voltar ao CSS, que é o CSS Design, a aba que vocês têm aqui no Dreamweaver, e cliquem aqui no estilo. Uma coisa que vocês podem fazer antes também é deixar já o meu conteúdo selecionado. Então, pronto, eu tenho aqui o meu conteúdo selecionado. Vou selecionar o estilo CSS e eu vou criar aqui um seletor. Então note que aqui já vai criar a minha regra para o conteúdo. Então eu vou apertar o Enter e ele gerou aqui as minhas propriedades. Bom, daí então eu vou definir aqui a minha largura, que foi definida lá 960 pixels no cabeçalho. Então eu vou pôr aqui também 960 pixels. A lembrar que eu estou definindo aqui como uma largura fixa, mas também poderia ser em porcentagem. A altura eu vou deixar automático mesmo. Isso aqui eu vou deixar do jeito que está. E vamos seguindo até achar alguma coisa aqui. Bom, se eu não me engano, aqui no nosso cabeçalho, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Foi definido alto 10 de 10. Então aqui eu não defini uma margem. E o padding no caso foi 5 pixels. Então vou fazer a mesma coisa aqui pro conteúdo. Então eu vou digitar aqui 5. Eu esqueci de marcar aqui essa opção, então sempre lembre de marcar aqui quando você quiser, no caso, colocar em todos os lados. Então basta você marcar ali na corrente. Então vou definir 5 pixels. E notem que ele já definiu aqui no meu padding. Caso vocês não lembrem, o padding é o espaço interno do meu elemento, que aqui no caso é do conteúdo. Então note que já ficou bem ajustado em relação ao cabeçalho, que está até aqui praticamente na mesma linha, nada fora do lugar. Bom, então nós temos aqui essa imagem. Eu vou fazer o seguinte, deixa só eu ver uma coisa aqui. Deixa eu tentar botar essa imagem mais para baixo. Bom, e aqui acima eu vou gerar aqui alguns parágrafos
tem esse site aqui que... Deixa eu só eu ver aqui o Lorem Ipsum, que ele gera parágrafos, digamos assim, meio que apenas para testes. Então é lógico que você no seu projeto você não vai, isso aqui não vai ter tanta utilidade para você, apenas por questão de aprendizagem. Então aqui eu posso criar parágrafos, palavras, bytes, listas. Então eu posso definir aqui a quantidade. Então eu vou definir aqui um parágrafo mesmo e venho aqui em gerar lorem ipsum. Então ele vai me gerar aqui um parágrafo com algumas letras que não são, que eu acho, pelo menos eu acho que não tem nada com nada escrito aqui, mas tudo bem. Talvez seja uma outra língua. Então eu vou colar aqui esse texto que eu copiei lá. Então noto que ele criou aqui um parágrafo, que até inclusive tem aqui P. Foi criada uma tag P de parágrafo. Eu vou pôr esse parágrafo aqui mais para baixo. E aqui eu vou selecionar um título. Então eu vou pôr aqui o mesmo do lorem ipsum. E eu vou definir aqui como cabeçalho 1. Então nota que ele já definiu um estilo de cabeçalho mesmo pro meu título. Então isso aqui tem vários níveis de cabeçalho. No caso, se fosse um título, você poderia definir como cabeçalho 1. Se for um subtítulo, cabeçalho 2 e assim por diante. Então essa é a opção de definir aqui como cabeçalho qualquer, no caso, um título que você tenha no seu site. É recomendável que você use aqui essa cabeçalho 1, que é inclusive a tag H1. Então eu já tenho aqui o meu texto, tenho uma imagem que vou tentar chegar mais perto aqui. Então ficou dessa forma. Então se você quisesse colocar esse texto do lado da imagem, então você teria que criar uma div e colocar a imagem dentro e manipular. Isso aí já é uma outra coisa que a gente vai aprendendo também conforme o decorrer dos vídeos. Então vejamos aqui, vamos fazer o seguinte, vamos centralizar essa imagem. No caso vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, que isso aqui eu só criei por questão, como a gente vai precisar formatar o texto, então teria que ter um texto ali. Então vou voltar aqui para o meu conteúdo, que foi definido a altura e a largura, e o padding. Então o float eu vou botar aqui como left para ver se ele volta para o seu lugar. Então notem que aqui ele já voltou aqui para baixo, que ele estava passando aqui para cima do cabeçalho. Eu tenho aqui, deixa eu ver se tracejado aqui se refere aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, conteúdo P. Bom, não sei bem ao que está se referindo aqui esse cabeçalho, mas deve ser ao rodapé. É isso aqui, no caso ele não está definido em um tamanho, então ele está aqui sobrepondo o nosso conteúdo, mas isso aí ele vai se ajustando conforme mas ele vai se ajustando conforme a gente for configurando aqui as nossas propriedades. Vamos voltar aqui, isso aqui que é meio chatinho, que ele não permanece no mesmo lugar. Conteúdo,
Então bacana. Então note aqui que no cabeçalho, acho que até no começo eu mostrei a vocês para criar uma ID ao invés de uma classe. No caso eu acabei criando um ID e aplicando uma classe. Então aí se no projeto de vocês não tiver aplicando, então basta que você pode vir até aqui no código mesmo. Que eu fiz isso, eu não lembro se eu mostrei aí a vocês. Então foi a questão do cabeçalho. Note que aqui estava como ID, o ID, mas ali foi criado uma classe ao invés de um ID. Então você pode voltar aí no código e digitar class ou classe. Então vamos voltar para o modo design. Vou voltar aqui para o estilo, conteúdo, que eu acredito que aqui já, pelo menos a questão do já tá configurado aqui, então eu posso até apagar aqui esse espaço. Vou deixar assim. Nós temos aqui a cor de fundo. Nós podemos, como sempre, ele deseleciona lá. Então vamos aqui para, vejamos, index opacity, questão de texto. A gente pode mudar aqui também, mas nós podemos criar uma classe e aplicar ela no texto. A classe também é bastante interessante a gente utilizar, porque nós podemos definir um padrão para o nosso site e, no caso, ir criando os CSS e, no caso, anexar o mesmo CSS às outras páginas que nós vamos criar. Daí então, quando a gente mudar uma cor, mudar o tipo de fonte, então vai mudar para todos os meus elementos, no caso. Isso no caso, se eu atribuir a um ID, você só vai, no caso, só vai modificar aquele elemento. Então, se eu criar uma classe e aplicar, digamos, a 10 parágrafos, então quando eu criar uma outra página e quiser aplicar esse mesmo estilo, então ele vai bom. Então a questão de classe, basta que você aplique uma classe. É claro que depende do caso e da necessidade, mas eu sinceramente prefiro aplicar classe, porque como eu posso anexar aí o meu próprio estilo CSS em uma outra página que eu criar, então eu vou seguir o mesmo padrão aí da primeira página, apenas aplicando as classes. Então a gente vai tipo seguindo um padrão. E caso a gente queira mudar futuramente o estilo da fonte, a cor de fundo, no caso todos que tiverem com a classe vai mudar de acordo com as minhas mudanças no CSS. Então isso eu acho que fica bem mais, eu acho bem melhor de trabalhar do que com o ID. Mas vamos lá, vamos prosseguir. No conteúdo, no caso, eu já mudei aqui. No caso, só foi a largura, a altura e a questão do float.
e o padding 5 pixels. Então por enquanto fica só nisso. O tipo da fonte também eu já posso mudar aqui direto no. Então eu posso vir aqui e botar esse tipo de fonte. Então note que aqui ele já mudou. Ou então eu poderia criar também uma classe e aplicar ela ao meu texto. Note que aqui eu estou aplicando a formatação direto no meu, no caso, direto no meu ID, direto nesse elemento no caso. É, aqui eu posso definir também cor do texto. Aí vale lembrar que aqui ele vai aplicar no texto como todo. Então se eu botar aqui um verde, ele vai ficar verde aqui. Isso aqui é lógico que não é aconselhável. Você tem que colocar algo mais visível possível. Se você não quiser colocar um preto, mas pelo menos um cinza, mais um pouco mais escuro, que também fica bem legal aí de se visualizar. Então nós temos aqui texto align. Nós podemos botar como justificar, por exemplo. Então notem que ele já se ajustou aqui a minha página. Eu sinceramente não vejo hoje o pessoal usar tanto essa questão de justificar. Então, text decoration, se eu, no caso quiser tirar, se eu quiser tipo criar um link aqui, vale lembrar que está sendo aplicado no meu elemento e não numa classe, o que seria mais viável. Então, eu criei um link aqui. Aí se eu quisesse que não fosse mostrado esse sublinhado, então eu marcaria aqui como text decoration none. No caso eu esqueci aqui de selecionar o estilo. Em conteúdo, acho que a gente estava na parte de texto, então tem aqui text decoration none. Vale lembrar também que no caso aqui ele não está tirando esse sublinhado porque no caso quando eu criei um seletor aqui eu criei um seletor apenas pro elemento id, ou seja, pro elemento conteúdo. Como isso aqui é um link, e se você vier aqui e perceber, então se eu quisesse criar uma regra para esse elemento, eu teria que criar um seletor com conteúdo espaço P espaço A. Então, note que se eu quiser for criar uma regra aqui no caso só para os links, note que tem que ser assim, conteúdo P A com espaço entre eles, é claro. Então, note que agora sim eu poderia tirar ali aquele efeito de link, ou seja, aquele tracejado que fica abaixo do link. Aí se eu quisesse mudar a cor do link também, eu posso mudar através desse novo seletor que eu criei. Então isso aqui também fica bem bacana. Deixa eu botar aqui no modo dinâmica. Isso aqui também é bem bacana o Dreamweaver. Eu posso visualizar o meu site também dentro do Dreamweaver. Então notem aí o visual que está ficando bem legal aí no formato de fonte. O link, notem aqui que ele está ficando com o link, mas não tem aquele efeito de tracejado, sublinhado, melhor falando. Então vou voltar aqui para o modo design. A questão da imagem. Se eu quiser centralizar, então eu venho aqui no estilo
Eu sinceramente acho que eu tô vindo aqui sempre nesse estilo, mas eu tô vendo que não, talvez não seja necessário, mas só por garantia. Então vou selecionar aqui a minha imagem. Eu vou tentar formatar aqui sem selecionar o estilo ali para ver. Então eu vou vir aqui em seletores e vou criar um seletor para essa imagem. Então note aqui que tem um probleminha aqui no caso, que essa imagem já está ficando dentro de uma tag P. Então nessas horas é bastante importante que você entenda um pouco do código também, porque por exemplo, se essa imagem está dentro de um parágrafo e eu não quero isso, então eu vou ter que remover. Então notem aqui que ele criou aqui um parágrafo, um P, para essa imagem. Isso por questão de organização também poderia até ficar, mas eu vou deixar aqui apenas a imagem sem esse P. Acho que isso aqui no caso é até uma questão de organização que o próprio Dreamweaver já cria, para que fique alinhado no caso a imagem abaixo do meu parágrafo. Então eu vou criar aqui um novo seletor imagem. Então eu vou criar uma regra aqui para o meu conteúdo img. Então vale lembrar que, como eu não defini um ID para essa imagem, então todas as imagens que tiver todas as imagens que tiver dentro do conteúdo será aplicado esse estilo. Então, como mais uma vez, como eu sempre falo, em alguns casos é sempre bom você aplicar classes, usar classes para formatação de imagem. Até porque se você usar várias imagens, aí você pode até precisar repetir a imagem, não sei. Então você pode aplicar essa classe e vai herdar aí as como é que eu posso dizer? Vai herdar o estilo aí da outra classe, ou seja, vai herdar aí o estilo da outra imagem que você aplicou à classe. É, bom, vamos aqui a nossa imagem. A nossa imagem, como ela já foi aqui recortada e redimensionada por aqui, então largura e altura eu vou deixar do jeito que está. Eu não vou modificar, eu poderia também modificar aqui pelo CSS, mas eu vou apenas centralizar ela. Então essa opção está aqui no texto e eu vou botar aqui text align center. Então ela não centralizou. Então deixa eu ver só uma coisa aqui. Deixa eu voltar aqui aquela tag P. Então eu venho aqui P e vou fechar aqui com o P. Talvez fazendo isso eu acho que ela deve então deixa eu vir aqui conteúdo img. Eu vou deletar aqui esse conteúdo img. Deveria aparecer aqui uma opção, então vou clicar aqui, vou eu vou deletar, no caso essa setinha aqui de cima, seletores, venho aqui e deletei o meu estilo que eu criei. Então eu vou voltar aqui no meu site, vou clicar aqui na imagem, para o meu estilo
e eu vou criar um seletor conteúdo p imagem. Então vou voltar aqui o meu texto, vamos ver se isso resolve a questão do parágrafo. Vou centralizar, eu acho que eu sei o que é a questão do float. Então vou deixar aqui text align e vou aqui no float, deixa eu ver aqui, é para cima aqui. Então eu vou colocar float left. Mesmo assim ele não centralizou. Bacana. Deixa eu ver aqui a questão de position absolute. Bom, isso também ainda não centralizou a minha imagem. Então vou remover aqui essa opção. Tem algumas coisinhas aqui para utilizar que são um pouco chatas. Então aqui vou botar na margem esquerda e direita. E mesmo assim ainda não centralizou. Deixa eu visualizar isso aqui no navegador. Vou atualizar. Então a minha imagem não está centralizada. Então deixa eu ver aqui. Bem, em relação a centralizar a imagem, eu tentei aqui algumas coisas através de CSS, mas eu acho que seria necessário aí alguns containers, algumas coisas aí para que pudéssemos fazer isso. Mas caso vocês queiram centralizar a imagem, nós podemos usar também aqui a tag center. É por isso que eu digo que é bastante importante também vocês dar uma olhadinha nas tags, estudar também a questão de tags, porque você pode precisar. Então eu tenho a tag center, que ela centraliza aí os objetos de acordo com o elemento de onde ela está, no caso. Então deixa eu atualizar aqui. Então note que ela centralizou aqui em relação a minha página. Esse menu aqui não tem nada a ver com essa página, mas tudo bem, foi só por questão de aprendizagem mesmo. Então agora vamos para o nosso rodapé. Então eu vou aqui no rodapé, vou dar um clique aqui e eu vou formatar aí o meu rodapé. Então venho aqui no estilo, vou criar um novo seletor para ele, porque não tem ainda. Apertei o Enter, aí eu vou definir a minha largura, que era 960 pixels. A altura também eu posso definir aqui um valor, já que ele vai ser uma coisa fixa. Então vou botar aqui 150 pixels, por exemplo. Não preciso botar o pixel porque já tem. Bacana, aí não está aparecendo aqui ainda porque não foi aplicado o float. Então eu defini 960 por 150 pixels. A margem aqui no caso teria que ser alto. Então até por questão de não ter aí algumas coisas também
talvez a página nem fique centralizado, que deveria ter um container que não foi criado ali, que essa questão a gente vai ver depois. Lembrando que ele tinha 5 pixels de padding, então eu vou adicionar aqui também. Bacana, então vamos descendo, 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 float. Eu vou pôr aqui como left. Então notem aqui que ele já veio aqui para baixo. Então vamos lá, questão do texto. Eu posso, lógico que aqui não é cancelável, mas eu posso também definir um outro tipo de texto, para cada tipo de texto para cada elemento, mas não é muito viável você fazer isso. Então se você tiver um padrão de fonte, então siga aquele padrão. Você pode até mudar, mas não, mas evite estar usando 4, 5 fontes de uma vez no site, que isso não fica assim tão bom. Então posso mudar a cor da fonte também, mas se você quiser deixar seguir um padrão de cor, aí você pode voltar lá aqui no conteúdo e ver qual foi a cor que foi aplicado para manter um padrão das cores aí. Então o tamanho da fonte também aqui eu posso aumentar, o estilo. Vou aumentar aqui só o tamanho, que eu vou botar em pixels, e deixa me ver aqui uns 20 pixels. Bacana, então eu vou aqui alinhar, vou centralizar no caso, e eu poderia aqui também mudar a cor de fundo da minha página. Poderia botar aqui um verde assim, não sei se vai combinar. Clarear um pouco mais as coisas aqui. Pronto, então nota que já deu aí um pouco de contraste. E aqui esse menu que não tem nada a ver com o projeto em si, mas eu acho que por enquanto fica nisso aqui. Esse seria o nosso primeiro exemplo aí de demonstração, para vocês aprenderem a ferramenta apenas isso aqui. E no próximo vídeo nós vamos começar aí com algo um pouco mais profissional, vamos dizer assim, algo mais bonito do que esse site. Então nota que daqui para baixo até que não ficou tão feio, e a questão de não estar aqui centralizado, que eu tinha colocado para ficar centralizado, é a questão de eu não ter criado aqui algumas divs que são essenciais aí para a questão de centralização, que são, como no caso, uma div container que envolveria todo esse conteúdo e eu poderia centralizar, mas isso aí fica para o próximo vídeo. Então, se você gostou, curte e compartilha e ajuda aí a divulgar o trabalho. Então, até a próxima.